Temos Death Stranding perdendo sua exclusividade com o PlayStation para o futuro. Temos o Chief Executive Officer da Sony fazendo declarações fortes sobre os próximos jogos do PlayStation. E temos algumas contradições muito fortes sobre as quais vamos falar no vídeo de hoje. Mais como God of War, mais como Spider-Man, mais como The Last of Us, mais como Horizon e muito menos como Concord. Parece que esse será o futuro dos PlayStation Studios, se você tem um PlayStation 5 ou um PlayStation 5 Pro. Ou você vai comprar um PlayStation, ou simplesmente é um fã dos jogos da Sony. Provavelmente você precisa ver este vídeo, porque se falou sobre o que será o PlayStation no futuro. Mais uma vez, porque já se falou várias vezes no passado. Falou-se nos últimos meses. Mas agora quem fala é quem tem a palavra. Quem manda? O chefe Hiroki Totoki falou sobre o futuro dos jogos do PlayStation e disse coisas que nos interessam muito e que certamente vão te emocionar. E também disse coisas que se contradizem com o que o PlayStation acabou de fazer na semana passada. Bem, enfim, para não perder o costume, não é? Bem, antes de passar a comentar o que Totoki disse, temos que comentar isso. O assunto Death Stranding, que é o que aconteceu na semana passada. E por que a Sony vai deixar escapar esta IP? Porque já lhes digo que isso se contradiz de alguma forma com o que Totoki está dizendo hoje. Death Stranding vendeu 19 milhões de cópias em seus 5 anos de publicação. Poderíamos dizer que é um jogo de sucesso, certo? 19 milhões de cópias está muito bom, em 5 anos. Está certo que não são todas cópias do PlayStation, são cópias também do PC. Porque este jogo foi publicado há algum tempo no PC e vendeu muito bem lá. Bem, no entanto, além de serem boas vendas de o jogo ser popular, além de haver quem goste e quem não goste, e além de estar prestes a lançar uma segunda parte, o que provavelmente fará com que esta primeira parte seja ainda mais popular, a Sony decidiu vender os direitos de Death Stranding para Kojima. Ou seja, isso não se entende, porque vamos ver que o que Totoki diz a seguir vai diretamente contra isso. Para quem está meio perdido, meio adormecido, que ainda não tenha percebido, eu informo, eu conto. Death Stranding é um jogo da Kojima Productions, desenvolvido e criado por Hideo, mas em consoles é exclusivo da Sony PlayStation. Sony porque a Sony financiou com o dinheiro da PlayStation e com publicidade o desenvolvimento deste jogo. Mas depois de ter investido no desenvolvimento do jogo, ter investido no motor gráfico do jogo, nas campanhas, na distribuição do título e tudo mais, a Sony decidiu na semana passada que não queria mais a IP e a devolveu para Kojima. Venderam-na, melhor dizendo, para Kojima. Vale ressaltar que o motor gráfico que foi utilizado para desenvolver Death Stranding é o motor gráfico da Guerrilla Games. O de Horizon de cima é chamado de motor gráfico, ou seja, a Sony até colocou o motor gráfico, para quem não está informado. O motor gráfico é a ferramenta usada para criar um videogame. Não é algo gratuito. Não é algo que alguém diz, bem, ele usou o Excel. Bom, o Excel também não é gratuito. Deveríamos pagar por isso. É um software dedicado pelo qual se tem que pagar. É necessário pagar uma licença e investir um valor. Há alguns anos o custo era muito alto para usar um Real Engine ou Unity, que tinha que colocar para usar um Real Engine ou Unity alguns dos motores gráficos mais famosos atualmente. Hoje em dia, muitos motores gráficos, como o Real Engine, te dão um motor gráfico grátis para que você o utilize. E depois você tem que pagar uma certa quota das vendas do jogo. E outras coisas. Bom, no final das contas, nada é grátis e os motores gráficos não são gratuitos, pois são ferramentas que demandaram muito tempo de desenvolvimento. E que são usados para fazer videogames. É como dizer Photoshop, não é? Que sim, fique sabendo, não é gratuito. Mesmo baixando pirata, não sai de graça. Bem, a Sony forneceu o motor gráfico para o Death Stranding também. É dinheiro, entende? É estranho que de repente digam, sabem o quê? Investimos muito dinheiro, muito esforço, muito trabalho, mas sabem o quê? Não importa, fique com ele, Kojima. Fique com ele. Por que é contraditório? Bem, por este homem, Hiroki Totoki, presidente, diretor de operações e diretor financeiro da Sony, que afirma que a PlayStation está atualmente muito focada em seu negócio de videogames e que as coisas agora vão ser single player. A questão é assim, alguns dias atrás, a Sony publicou um relatório financeiro da Sony de toda a empresa. Um relatório financeiro que inclui cinema, televisão, música, players de mídia,
alto-falantes, televisores e, claro, videogames e PlayStation. Após o relatório financeiro, Totoki e companhia deram uma espécie de conferência na qual responderam perguntas dos investidores, dos que colocam o dinheiro. E entre as declarações que Totoki e toda a sua equipe deram, disseram que a Sony estava mais concentrada do que nunca em desenvolver videogames para um único jogador, experiências single player, e que vão se concentrar no desenvolvimento e publicação desse tipo de jogos. Helldivers 2 saiu ótimo, Perfect Concorde saiu horrível. Qual que é a lição que a Sony PlayStation tirou dessas duas experiências? Parece que nenhum. Helldivers 2 foi um grande sucesso, enquanto que Concorde acabou sendo fechado. Ganhamos muita experiência e aprendemos muito com ambos, embora atualmente ainda estejamos em processo de aprendizado. Bem, essa é uma maneira rebuscada e complexa de dizer. Bem, não temos ideia do que aconteceu. Fim da conversa. Isso foi literalmente declarado nesta conferência para investidores, porque perguntaram: o que está acontecendo com os jogos como serviço? Há 2 anos, Jim Ryan propagava que tudo seria jogos como serviço, vendendo isso como a revolução da Sony PlayStation. E agora? Onde estão? Você lançou Concorde, durou 11 dias, você o fechou, investiu 200 milhões em Firewall, mas o jogo custou 400. O que está acontecendo? Onde está? O que aconteceu? Eu cochilei durante a sesta, se acordei e já não estava mais custando. Então, o grande chefe da Sony diz que, como eles não sabem, como ainda não aprenderam o suficiente sobre os jogos como serviço e por que eles funcionam ou deixam de funcionar, bem, por enquanto já foi suficiente. Eles não vão mais fingir que sabem sobre jogos como serviço e vão se concentrar no que a Sony PlayStation sabe fazer, que são jogos para um jogador. Os jogos que nós sempre gostamos. O estranho é que este homem vem nos dizer isso logo após liberar os direitos de Death Stranding, o que não faz sentido para mim e nunca fará, porque Death Stranding é exatamente isso, um jogo para um jogador com história, que está bem, terá seu aspecto multijogador online, isso de apoiar os outros, construindo e tal, mas é um jogo para um jogador puro e simples e feito corretamente. Temos a intenção de desenvolver um portfólio ótimo de títulos durante o atual período do plano de médio prazo, ou seja, a curto prazo de jogos para um único jogador, que são nossos pontos fortes e que têm uma maior previsibilidade de se tornarem sucessos devido à nossa propriedade intelectual comprovada, disse o Conselho de Administração da Sony. Ou seja, vamos nos concentrar no que sabemos que funciona bem, que sabemos que tem dado certo para nós, que são os jogos para um único jogador, as histórias para um único jogador, que é o que nosso público quer jogar. Complementaremos isso com jogos de serviço ao vivo, que buscam vantagens ao mesmo tempo que assumem certa quantidade de risco no momento do lançamento. Eles não foram muito específicos aqui, mas basicamente, ou pelo menos eu entendo que eles disseram que vão lançar algum jogo como serviço, mas levando em conta um investimento limitado e uma pequena margem de risco. Ou seja, eles não vão se arriscar a comprar um estúdio porque está sendo um multiplayer que alguém dentro do PlayStation acredita que vai funcionar. É mais ou menos o que eles fizeram com Helldivers 2. Investiram moderadamente em um título que já tinha antecedentes de ter sido lançado no PC. Uma certa quantidade de pessoas conhecia a primeira entrega. Não foi um título caro, não foi uma aposta totalmente louca e descabida como Concorde. E acabou dando certo. É curioso porque Helldivers 1 é oficialmente o primeiro videogame do PlayStation a ser publicado no Steam, no PC. E Helldivers 2 é o primeiro videogame do PlayStation a ser publicado no Steam e PlayStation 1 simultaneamente. Este dado claramente não serve para nada, nem contribui muito para o vídeo, mas agora você sabe. Helldivers sempre foi o começo de um novo ciclo para o PlayStation. Adeus a isso de investir centenas de milhões em um estúdio multiplayer. Ou adeus a isso de comprar estúdios apenas porque desenvolveram um multiplayer, como foi o caso da Band ou Firewall ou várias das porcarias que compraram mobile. E essas coisas, parece que eles estariam nos dizendo isso. E parece que da PlayStation eles realmente decidiram se concentrar no que vale a pena, no que fez a PlayStation grande nos últimos anos. E eu acho que é o que eu mais gosto e acho que também é o que vocês mais gostam da PlayStation. As histórias que contam, os jogos single player, as aventuras que vivemos sendo Kratos, sendo Ellie, sendo Nathan, Peter Parker e todos esses. E onde fica Sam Porter Bridges?
Onde fica Death Stranding 2 nisso tudo? Como os direitos de Death Stranding retornaram para Kojima, Death Stranding 2 está completamente nas mãos dele e poderia se tornar multiplataforma desde o lançamento. Temos que ver o que eles assinaram e de que maneira, mas por enquanto não se sabe. Continua sendo contraditório porque deveríamos saber que Death Stranding 2 permanece dentro do PlayStation. Já que é o que Totoki está dizendo, que querem fazer ativamente daqui para o futuro. Mas também falaram sobre cortar despesas, sobre cortar em infraestrutura, de comprimir toda a estrutura de produção de videogames da Sony e PlayStation. E de concentrar seus esforços mais uma vez em experiências para um único jogador. É provável que neste plano ou nesta reestruturação, que sabemos que a reestruturação da Sony PlayStation vem desde quando colocaram Jim Ryan para correr. E colocaram 2 CEOs na PlayStation, que são o Herman Hulse e o Nishino. Sabemos que vem daí, talvez ainda estejam cortando. Fecharam estúdios, cancelaram projetos, estão vendendo IPs meio terceirizadas como é a de Death Stranding. E talvez continuem neste plano. Não sei, talvez Kojima tenha investido muito dinheiro. Ou talvez seja parte do acordo do próximo jogo que Kojima vai desenvolver exclusivamente para PlayStation. Ainda nos falta muita informação. Mas por enquanto, o que sabemos, acho que gosto e acredito que vocês também gostem. Sony se concentra em jogos single player. E em segundo plano, talvez algum multiplayer se deslize. Mas eles têm que estar muito certos de que vai funcionar. E que não vão correr grandes riscos. Bem, por aí vai Sony, por aí vai, olhem o que eu tenho. Vocês gostam? É um mousepad de PlayStation, comprei pela Amazon. Vou fazer um unboxing em algum momento que juntar outras coisinhas para fazer um unboxing que eu tenho. Pois, fones de ouvido do Call of Duty, tenho de tudo. Logo essa semana faço algum unboxing ou algum vídeo compilado de unboxings. Talvez. Claro, se inscrevam neste canal para não perder nada, para não perder a atualidade, para não perder o momento zero de tudo o que está acontecendo com o PlayStation. E toda essa mudança que estamos vivendo na indústria dos videogames. Se você gostou deste conteúdo, certamente você vai gostar deste vídeo que está aparecendo aqui. Ou este outro, que também está ótimo. E por que não se inscrever no nosso canal de Xbox? Se você é mais um jogador de Xbox do que de PlayStation. No primeiro comentário, podcast diário do Big Data News, no qual saímos de segunda a sexta em formato de áudio. Obrigado por assistir, nos vemos na próxima. Tchau!